quando tudo ainda parecia apenas mais uma madrugada comum, quando nada indicava que aquela noite iria marcar tantas vidas. O hospital tinha um silêncio próprio naquela noite. Não era ausência de movimento, era um cansaço coletivo. Um silêncio pesado, construído por horas de trabalho contínuo. Por decisões repetidas, por corpos exaustos que já não sentiam mais os pés no chão. O tipo de silêncio que só existe em madrugadas longas, quando o relógio parece andar mais devagar e a mente começa a funcionar no automático. A luz branca dos corredores refletia no chão impecável, criando sombras longas nas paredes. O cheiro constante de álcool misturado com café velho tomava o ar. Era um cheiro familiar, quase reconfortante para quem já vivia ali há anos. Para muitos, aquele cheiro significava rotina. Para outros, significava sobrevivência. A médica responsável pelo plantão, que vamos chamar de Helena, estava na 4ª noite consecutiva de trabalho. 42 anos, 15 deles dedicados à emergência. O café já não fazia efeito. Os olhos ardiam sob a iluminação fria. O corpo pedia descanso, mas a mente insistia em continuar. No quadro de atendimentos, nada fora do comum, casos simples. Alguns moderados, dor abdominal, crise de ansiedade. Um idoso confuso chamando por alguém que não estava mais ali. Nada que indicasse tragédia. Nada que chamasse atenção especial. Helena caminhava pelos corredores com passos firmes. Para quem observava de fora, parecia segura, experiente, no controle, mas por dentro, sentia aquele peso familiar. Aquela sensação estranha, difícil de explicar, de que algo ainda estava por acontecer. Uma inquietação silenciosa que não vinha de dados clínicos, mas da intuição moldada por anos de plantão. Ela não sabia explicar. Só sentia. Pouco depois das 2 da manhã, a porta automática da emergência se abriu. Não houve correria, não houve gritos. Não houve pedidos de socorro em voz alta. Nenhum alarme soou. Nenhuma equipe correu em disparada. Apenas uma mulher entrou. Ela caminhava devagar, com cuidado. Carregava um menino pequeno nos braços. O detalhe que ninguém percebeu de imediato foi o silêncio da criança. Crianças costumam chorar, gritar, reclamar, se contorcer. Aquela não. O menino tinha cerca de 6 anos. Os olhos semicerrados. O corpo mole demais para alguém acordado. Ele parecia cansado, não assustado. Como se estivesse guardando forças para algo que nem ele compreendia. Ele está com dor, disse a mãe. A voz era baixa, quase neutra, sem desespero aparente. Sem urgência explícita, dor a palavra mais comum daquele lugar. A palavra que atravessava o plantão dezenas de vezes por noite. Dor que podia significar quase tudo. Dor que, muitas vezes, não significava nada grave. O menino foi colocado na maca, a triagem começou. Pressão arterial quase normal, batimentos um pouco acelerados. Saturação aceitável, nada que gritasse emergência. Nada que acendesse alertas imediatos. Tudo parecia seguir o protocolo. Ainda assim, Helena observava à distância, algo não encaixava. Não era um número fora do padrão, não era um exame alterado. Era a ausência de reação, a falta de choro. A quietude excessiva, ela se aproximou. Se abaixou ao lado da maca. Falou com suavidade, no tom que só quem lida com crianças aprende a usar, onde dói. O menino demorou alguns segundos para responder. Parecia buscar a resposta dentro de si. Quando falou, a voz era fraca demais para alguém tão novo. Parece que está tudo apertando por dentro. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Apertando por dentro, a frase ficou ecoando em sua mente. Não era uma descrição comum, não era vaga. Era profunda demais para uma criança daquela idade. Exames foram solicitados. Soro foi instalado. Observação, a rotina seguiu. A mãe permaneceu ali o tempo todo, não se sentou. Não mexeu no celular, não perguntou quanto tempo iria demorar. Não demonstrava impaciência,
Apenas segurava a mão do filho com força demais. Uma força quase desesperada, como se temesse que, ao soltá-la, algo irreversível acontecesse. Quando Helena perguntou há quanto tempo aquilo havia começado, a resposta veio rápida. Desde ontem à noite. Mas ele disse que ia passar. Quantas vezes aquela frase já tinha sido ouvida naquele mesmo plantão? Quantas vezes sintomas graves se esconderam atrás dessas palavras simples? O tempo passava lentamente. Os minutos se arrastavam. O menino respirava curto. O corpo começou a se encolher. Pequenos movimentos. Contrações discretas. Era como se algo dentro dele estivesse apertando cada vez mais, comprimindo espaços que não deveriam ser comprimidos. Por volta das 3 da manhã, algo mudou. Não foi um alarme. Não foi um grito. Foi uma mudança quase imperceptível. A dor aumentou rápido demais. A expressão do menino mudou. O corpo perdeu ainda mais força. Doutora, chamou a enfermeira. A voz estava mais tensa. Helena se aproximou novamente. Sentiu o medo silencioso tomar conta do ambiente. Aquele medo que médicos reconhecem na hora. O medo que não vem do pânico, mas da percepção de que algo importante está escapando. Algo estava sendo perdido. E ninguém ainda sabia exatamente o que. O choro começou baixo, contido, quase tímido. Não era um choro alto, nem desesperado. Era um som que parecia vir do fundo do peito, um choro cansado. Como se o corpo pedisse ajuda antes que a mente conseguisse entender o que estava acontecendo. A mãe tentou acalmá-lo. Disse que estava ali, disse que ia passar. Repetiu as palavras como um mantra. Como se dizer aquilo fosse suficiente para afastar o pior, mas o choro crescia. E com ele, o peso dentro da sala. As máquinas começaram a pitar em intervalos irregulares. O ar ficou mais pesado. O silêncio foi sendo quebrado por sons que ninguém queria ouvir. O tempo, que antes parecia lento, agora corria rápido demais. Leva para a imagem agora, ordenou Helena. O corredor parecia longo demais. Cada segundo pesava. Cada passo parecia atrasado. A sensação de urgência se espalhou pela equipe. O resultado chegou como um golpe seco. Uma condição rara, silenciosa, traiçoeira, difícil de identificar nos exames iniciais. Uma daquelas situações que não seguem os livros, que se escondem atrás de sinais sutis, que não dão aviso prévio. Quando finalmente compreenderam a gravidade, o corpo do menino já lutava para se manter. A sala se encheu de profissionais, compressões, medicamentos, ordens rápidas. Tudo acontecia em alta velocidade. Cada um fazia sua parte. Cada gesto era preciso. Cada decisão, urgente. Por dentro, Helena começava a desmoronar. Ela fazia tudo no automático, com a precisão que anos de emergência ensinaram, mas o coração afundava. A mente repetia perguntas que não podiam mais ser respondidas. Será que algo passou despercebido? Será que um minuto antes teria feito diferença? E então? O choro mudou. Não era mais o da criança, era o da mãe. Um som que nenhum hospital deveria ouvir. Um choro que não pede explicações, que não grita perguntas, que não busca respostas. Um choro que entende. Um choro que aceita antes mesmo de ouvir qualquer palavra. Ela caiu de joelhos no chão frio da emergência. Não gritava palavras. Não chamava o nome do filho. Não implorava. Ela sabia. O menino partiu ali. Antes do amanhecer. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Como se o próprio hospital tivesse prendido a respiração. Como se aquele lugar, acostumado a tanta dor, também precisasse de um instante para absorver o que havia acontecido. Depois vieram os gestos automáticos. Cobrir o corpo. Desligar os aparelhos, anotar horários, preencher formulários. A burocracia da perda, mas nada ali era realmente automático. Alguns profissionais saíram da sala em silêncio. Outros se esconderam no banheiro. Houve quem ficasse parado, olhando para a parede branca. Como se nunca a tivesse visto antes, Helena foi até a pia,
Lavou as mãos por tempo demais. A água escorria, as mãos já estavam limpas. Mas ela continuava ali, como se pudesse lavar também a sensação de ter chegado tarde. Antes de ir embora, a mãe se aproximou dela. O rosto marcado pelo choro, os olhos vazios, não havia raiva no olhar. Não havia acusação, apenas cansaço. Ela respirou fundo e disse, com a voz quebrada, obrigada por tentar. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer grito. Desde aquela madrugada, Helena nunca mais ouviu um choro da mesma forma. Por que alguns sons não ficam nos ouvidos? Eles se instalam na memória. Eles voltam em noites silenciosas. Em corredores vazios, em madrugadas longas. Existem histórias que não terminam quando o plantão acaba, elas continuam. No silêncio de quem tentou salvar uma vida. No olhar perdido de quem fez tudo o que podia. E até hoje, na mente de quem estava naquele plantão, aquele choro ainda ecoa. Se essa história tocou você de alguma forma, saiba que ela não está sozinha. Existem muitos outros sussurros guardados nos corredores dos plantões. Histórias que falam de dor, de esperança e da fragilidade da vida. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos relatos. Compartilhe com quem precisa ouvir em silêncio e volte sempre para ouvir novos sussurros da alma que ecoam nos plantões.